Oi, pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do podcast do Asi e eu. E hoje eu trouxe uma dica de um programa de variedade para estrear aqui nas nossas conversas, né? Esse é o programa que eu mais gosto, né? Programa de variedade que eu mais gosto, dentre todos que eu já assisti. E eu acompanho ele até hoje, desde aquele do episódio 20, mais ou menos, que foi quando eu conheci. Ele já tá chegando aí no episódio 610, mais ou menos, e eu acho ele um programa super divertido, então acho que é uma ótima dica para vocês. Então vamos lá, né? Vamos conhecer o programa. O programa chama Running Man e é um programa de variedade que ele estreou lá em 2010 e ele tem um episódio por semana, né? Então ele já está alcançando os mais de 600 episódios lançados e nesses 600 episódios, ou seja, nesses 12 anos quase de programa, já teve muita coisa que aconteceu, né? E as gravações elas são feitas geralmente na segunda-feira e quando tem algum episódio com um tema mais longo, são estendidas para terça. Então, eles têm essa piadinha do programa mesmo interna, que vocês vão ver, né, quando começar a assistir, sobre a segunda-feira, porque é sempre quando eles se encontram para gravar. Então, o programa ele começou com alguns integrantes, não se sabia ainda, quando estreou, quem seriam os integrantes fixos do elenco, né, do programa, e acabou que durante muito tempo ficou uma configuração com 7 integrantes fixos, mas que não são assim, eles não começaram certinho todos no primeiro episódio. Mas quem tá ali desde o primeiro episódio é o Yoo Jae-suk, que é um comediante e apresentador bem famoso lá na Coreia. Ele é conhecido por ser o melhor MC, que é apresentador, né, da Coreia, e ele é chamado assim para diversos programas diferentes, então vocês sempre vão ver algum programa com ele. É tiro e queda, e sempre vão ouvir comentarem dele nos outros programas também. E aí ele topou, né, ser o apresentador do Running Man, que lá no começo ninguém sabia como é que ia ser as coisas, e o programa acabou se tornando o xodó dele, né? Não é à toa que ele tá aí até hoje, e eu acredito que ele não vai deixar o programa sem motivo, assim, só mesmo se resolverem terminar o programa, que também acho muito difícil devido ao grande sucesso, né? Ele é casado e já tem filhos também. Outro integrante é o Ji-suk Jin, que é um comediante e apresentador também. Ele é um grande amigo do Jae-suk, né? Desde antes da fama, né? Eles praticamente assim, cresceram junto. Então, por diversas vezes nos episódios a gente vê um brincando com o outro, eles se zoando, principalmente sobre a vida, né, deles, que eles saíam antes de se tornarem famosos. E ele é conhecido como o membro mais fraco, né, do elenco ali. Apesar dele não ser assim tão fraco, mas é como ele é conhecido. Ele também já é casado e tem um filho também. Agora a gente tem o Kim Jong-kook, que é um cantor, e ele debutou lá em 95, né, com o grupo Turbo, que tem umas músicas bem legais, eu já escutei diversas, mas depois o grupo acabou, né, se dissolvendo, não por motivos assim ruins, nada do gênero, inclusive até hoje, se tem algum programa que eles estão participando junto, eles vão e cantam as músicas antigas, então assim, foi só mesmo por conta da vida mesmo. E aí ele seguiu como cantor solo. E ele assim, ele é conhecido no programa por ser muito forte. Ele sempre gostou muito de malhar e ele se desenvolveu muito nessa área, né? Então ele tem um físico muito grande. Então todo mundo acaba tendo medo dele, né? De enfrentar ele nos jogos. E o mais engraçado é que ele tem uma voz mais fina, né? Um tipo de voz que canta músicas mais finas. Inclusive, ele às vezes brincam muito com ele no programa, né? Por ele ter essa voz mais fina, falam que parece voz de mulher. Mas, fora isso, ele, assim, canta muito bem. Mas ele, por ser, assim, muito forte, muito musculoso, ele tem o apelido de ser o tigre, né, dos integrantes ali. Que cada integrante, vocês vão acabar vendo que tem um animal, né? Ele é, no caso, o tigre por ser o mais forte. E todo mundo acaba sempre tendo medo dele e quase ninguém vence ele quando a questão é jogos de força,
O pessoal tenta enfrentar, teve até lá no começo mesmo do programa, ele chegou a arrastar, eu acho que umas 4, 5 pessoas, enquanto elas tentavam puxar ele para trás, ele continuou andando e foi arrastando todo mundo. Então, assim, ele é muito forte. E ele é solteiro, não parece ter, assim, tanta intenção de casar ainda. Ele participa também de outros programas, né, como elenco principal. Então, vocês não vão ver ele só aqui no Running Man. Agora a gente tem o Haha, que é um cantor e também comediante. O nome dele é abreviação, né? Então esse Haha é o apelido dele. E ele também tem o apelido de Harorô, que vem de um desenho infantil chamado Pororô. Não sei se alguém já ouviu falar, né? Por que ele ganhou esse apelido? Teve um dia que eles foram gravar e tava muito frio nesse dia. E aí ele tava com uma touca que cobre a orelha e um óculos parecido com o desse personagem do desenho infantil. E ele também é mais baixo, ele tem 1,75 m, então perto dos outros membros ele é um dos mais baixos, então ele acabou ficando com esse apelido de Harorô. Então sempre toca a musiquinha do Pororô quando ele aparece, né? E ele também é assim, ele é bem divertido, ele garante diversas risadas da turma, ele é bem próximo do John Cook, inclusive eles têm um negócio de carne juntos, né? Eles abriram depois que se conheceram no programa, e ele já é casado também com uma cantora, a Biu, e ele tem 3 filhos já. E outro que começou junto com eles lá no início, né, é o Lee Kwang-soo, que também é conhecido como o Príncipe da Ásia, né? Ele é ator, barra comediante, barra tudo. Ele faz um pouco de tudo. Ele ficou bem famoso com o programa por se destacar bastante. Ele tem 1,93 m de altura e ele é meio desengolçado para fazer as coisas assim, para dançar, para fazer qualquer tipo de coisa. Ele sempre acaba sendo meio estabanado. E aí ele sempre virou motivo de piadas, né, durante ali o programa. Inclusive, ele criou uma dança durante o programa, que é a dança do mosquito, que Jesus amado, toda vez que eu vejo um vídeo com ele dançando, eu morro de rir. E ele criou para si um personagem, né, dentro do programa, que é o traidor. Então, assim, em todos os jogos, não importa a situação, se ele puder, ele vai trair alguém. Geralmente ele tá junto ali com o Haha, que também ficou com essa fama de traidor. Então eles, para ganhar, eles vão trair. Não importa se é o elenco, se é convidado, quem for, né? Eles vão acabar fazendo isso. Mas infelizmente ele saiu do elenco fixo agora em 2021, porque na realidade isso se deu a um efeito borboleta que teve na vida dele, né? Em 2020 ele acabou sofrendo um acidente de carro. E nesse acidente ele machucou o tornozelo. Que com isso ele ficou até alguns episódios afastados, né, do programa, e quando voltou ele ainda estava com a perna engessada e ficou assim sem poder fazer muita coisa, né? Ele ficava mais sentado e as brincadeiras eram mais tranquilas por conta disso. E aí quando ele teve esse problema, ele acabou não cuidando assim devidamente, né? Ele teve algumas falhas durante o tratamento, e aí isso acabou gerando problemas depois, né? Que aí agora em maio ou junho de 2021, ele divulgou que ele ia sair do programa para poder cuidar da saúde dele, né? Que é o problema do tornozelo, porque os jogos no programa são muito físicos, né? Então tem que correr, tem que pular, e aí isso acaba também limitando ele, né? Porque aí os movimentos muito fortes acabariam prejudicando mais ainda. Então ele resolveu sair do programa, infelizmente, né? O último episódio dele foi o 559, ali em junho, né, de 2021. Eu chorei feito uma condenada, porque ele era o meu integrante favorito do elenco, né? Eu adorava ver ele. E ele namora a atriz Lee Sun-bin, que ele conheceu ali no programa, né? Que ela foi como convidada e eles acabaram se conhecendo e depois começaram um namoro. Eu acho que eles estão namorando aí até hoje. A gente tem o Kang Gary, que é um cantor de rap, né? E ele entrou no programa assim meio aleatoriamente. Na época ele não era ainda muito famoso e eu sempre tive a impressão que ele caiu de paraquedas no programa, sabe? E deu super certo, na verdade. Ele era assim o mais quieto, mas também era sempre alvo de zoações por ter o cabelo raspado e também ser mais baixo que a estatura do resto do pessoal. E ele também acabou se tornando par romântico da Song Ji-hyo, que
também estava no programa, e eles acabaram se tornando o casal segunda-feira, né? Por conta da brincadeira do elenco, tudo, e aí eles levaram esse personagem até ele sair do programa, que foi ali por volta do episódio 324, mais ou menos, porque ele saiu que ele queria focar na carreira dele e na vida, né? Hoje em dia ele tá casado e tem um filhinho, até ele tá participando do programa The Return Superman, que mostra a vida de vários artistas com seus filhos, né? E é bem fofo, assim, ele com a filhinha dele. A gente tem, por incrível que pareça, o ator Song Joong-ki, que eu acho que todo mundo conhece, né? Que é o nosso Vincenzo. Então, assim, muita gente não sabe que ele fez parte do elenco fixo, né, lá do programa, porque acho que ele ficou mais ou menos uns 40 episódios no programa. E ele saiu também por conta de focar na sua carreira, né? Na época ele era ainda um ator mais novinho, não era muito. A carreira dele tinha acabado de começar, então ele acabou participando. E tem até um episódio que ficou bem famoso aí, vira e mexe aparece no Instagram, que é o Magras, que é ele cantando junto com a Song Jo e o Gary uma música brasileira. Então, assim, eu acho a coisa mais fofa do mundo, eles tentando cantar para poder passar na prova, né, do programa. Inclusive tem vários edits, né, dele no programa, dele com a Sung Jo também, porque eles eram bem próximos, né? Porque como os dois eram atores, eles já se conheciam e eles acabaram também virando amigos, né? Durante o programa. Ele já foi casado, né? Só que no momento ele tá solteiro. Ele casou com a parceira dele do drama Descendentes do Sol. Eles se conheceram, parece que na filmagem, casaram. E depois de acho que 1 ou 2 anos, eles acabaram se separando. E eu acho que até então não tem nenhuma outra notícia, então ele tá solteiro. E agora a Sung Jo, que eu citei ela ali, né? Junto com o Gary e com o Jong-ki. Ela é uma atriz e ela acabou assim, ela participou no episódio 2 e no 5 como uma convidada só. Só que ela gostou e o pessoal gostou dela e ela voltou no episódio 7 e aí ela passou a ser do elenco fixo do programa e tá até hoje, né? Ela é conhecida por ser a ace da equipe, né? Porque ela é muito sortuda, ela sempre ganha a maioria dos jogos. No começo do programa, os prêmios, né? Eles eram em ouro, então às vezes eles davam uma chave em ouro, uma placa de ouro, essas coisas, né? E ela sempre ganhava tudo quando era questão de sorte, dessas coisas, né? Ela já teve aí a parte do programa que ela foi um casal com o Gary, né? Que eles faziam esse personagem. E aí depois que ele saiu, ela atualmente ela faz esse par, né, romântico aí desse personagem com o John Cook, que tem assim diversos edits dos dois na internet, né? Mas lembrando que os dois fazem apenas um personagem, né? Como se um fosse interessado no outro. Os integrantes até ficam brincando bastante que os dois vão casar, que os dois namoram, que eles têm alguma coisa junto, mas nada foi divulgado e eu acredito que eles são só amigos mesmo. A interação dos integrantes, ela foi incrível desde o começo, né? Todos esses que eu citei, eles começaram bem no início ali do programa, né? E foi, eu acho que o que salvou o programa, porque o programa ele estava previsto para ter no máximo, acho que 100 episódios, algo assim. E todos eles acharam que o programa não ia ter assim um sucesso tão grande nem para chegar a 100 episódios, né? Eles achavam que o programa ia acabar antes. Só que foi um sucesso assim tão grande que o programa tá aí até hoje, né? Cada episódio tem em torno de mais ou menos 1 hora e meia. E tem episódios que, às vezes, assim, 2 semanas é o mesmo tema, as mesmas pessoas, né? Continuação. E aí, dentro do programa, os produtores, né? Eles bolam provas e missões e temas e formam os times entre os integrantes ali. Eles têm que competir para ganhar. No começo, os episódios eles eram um pouco diferentes, né? A prova que ficou mais famosa até hoje, né, no Running Man, é a caça das tags, que cada integrante ele usa uma camiseta, né, ou um moletom, né, depende se está frio ou não, com o nome dele numa etiqueta colada em velcro nas costas. Então, assim, a maioria dos episódios lá no início tem essa prova,
que ganha quem ficar por último, né? Ou seja, então você tem que tirar essa tag aí dos outros integrantes, né? A maioria, quem ganhava era o John Cook, por conta dele ser muito forte. Ele conseguia ganhar tudo de todo mundo, né? E aí, geralmente, nesse começo, quem ganhava uma running ball, que era uma bolinha que tinha o nome da pessoa. E aí tinha o sorteio, né? Quem juntasse mais bola ia ganhar as coisas. E aí tinha também a forma da punição, né? Que quem não ganhasse tinha que cumprir uma punição. No começo as prendas eram bem mais pesadas, né? Como o programa não era assim tão popular, eles ainda tinham que dar assim uma ênfase, né? Fazer alguma coisa para popularizar. Então as prendas eram bem pesadas. Então teve episódio que eles tiveram que sair de cueca à noite na rua, no frio. Teve episódio que eles saíam fantasiados de presidiário na rua. Diversos outros tipos de fantasias, né? Então, assim, no começo muita gente não conhecia o programa, então eles conseguiam andar livremente, né, pela rua fazendo essas prendas. Hoje em dia é bem mais difícil, porque aí a produção tem que montar todo um esquema para o pessoal não... os fãs, né, não atrapalharem, então é mais difícil e as prendas, assim, são feitas mais ali onde tem as provas, né, onde termina o programa. Mas com as idas e vindas assim da vida no programa e a saída, né, do Gary na época, ali no episódio 324, mais ou menos, os produtores eles resolveram trazer, né, 2 novos membros para completar o elenco e não deixar só 6 integrantes. E aí esses 2 novos membros que entraram ali para o episódio 330, mais ou menos, foi o Yang Se-chan, que é um comediante, né? Quando ele entrou no programa, eu não conhecia os trabalhos dele, eu fui conhecer depois e eu também acho ele bem divertido, ele tá até hoje no programa, né, como elenco fixo. Eu acho que ele tem um futuro brilhante na comédia, porque assim, ele leva jeito para fazer a gente rir. E ele ainda é solteiro. E quem entrou junto com ele foi a Sunmin, que é uma atriz. Eu preciso confessar que eu não gostei muito da entrada dela no programa, porque eu sempre tive um ranço um pouquinho dos projetos dela. Não assim como pessoa, mas como atriz. Eu não gostava muito da atuação dela, então gerava um pouquinho de ranço. E aí eu achei que não seria muito legal assim ela no programa, né? E realmente até hoje, mesmo assistindo, não deixei de assistir, eu ainda tenho um rancinho dela porque ela tem um personagem, né? Ela faz um personagem que se joga em cima dos convidados masculinos, tá sempre atrás de um namorado. Eu acho que ela pega muito, sabe? Assim, ela pega muito pesado. Ela podia ter esse personagem, mas não exagerado, sabe? Que eu acho que é o que ela faz, assim, eu acho muito exagerado. E aí é onde me dá esse ranço um pouquinho, né? E ela também faz o personagem de ser a namorada do Se-chan, né? Que os dois entraram juntos no programa, né? E aí hoje eles têm também esse personagem igual o John Cook com a Jo. Mas conforme as coisas foram evoluindo e o programa também ele ia ganhando mais fama na Coreia e também nos outros países da Ásia, o sucesso ele acabou sendo tão grande, né? Além dos que os integrantes acreditavam que teria, né? E aí foi onde o programa continuou e tá aí até hoje, né? O programa ele é amplamente divulgado, eu acho que é o programa mais famoso de variedades assim da Coreia, né? Mas só de elenco fixo que o programa vive, né? Então, assim, quase todos os episódios a gente tem convidados acompanhando o elenco fixo, geralmente para completar os times, né? Às vezes eles querem montar times de 5 de cada lado, aí eles acabam trazendo convidados ou mesmo times maiores. E eu acho super barato porque a gente vê os idols, os atores, tudo, né? Os comediantes fazendo coisas que você nunca imaginou que ia ver, né? Eles se sujando, entrando em piscina de barro, enfiando cara na farinha, na piscina, é tudo um pouco, né? Porque as provas são todas assim bem dinâmicas. E a gente tem assim convidados mais conhecidos, por exemplo, a gente já teve o A-Pink, que é um grupo de K-pop, o 2NE1, o Big Bang, o BTS, Super Junior, entre outros diversos grupos, outros cantores, atores também que
sempre vão. Então, sempre quando tem, às vezes, divulgação de um drama novo, um filme novo, ou algum grupo lança uma música, eles são convidados para ir no Running Man, né? E com isso, o programa acabou ele se tornando uma referência na Coreia, né? Como uma forma, assim, de medir se você é realmente famoso. Então, ou seja, quando você é convidado para participar do Running Man, significa que você está fazendo bem na sua carreira e está ficando bem famoso, né? Sem contar que todo mundo deseja ir lá no Running Man. Tem diversas pessoas que é o sonho da vida delas, né? E eles sempre falam, quando eles são convidados, eles acabam sempre falando que era o sonho participar do programa, né? E a gente não teve também só convidados coreanos, não, pra vocês terem noção, assim, do quão famoso o programa é, né? A gente teve um episódio especial com o Running Man China, que é basicamente assim, tem a mesma premissa do programa, né? E aí era a competição entre o Running Man Coreia e o Running Man China, né? Também foi bem divertido. E além disso, a gente teve outros convidados também, como por exemplo Ryan Reynolds, que é o ator que faz o Deadpool. Não sei se todo mundo conhece, mas acredito que sim, né? Pelo menos já ouviu falar. Ele estava lá no país para promover um outro filme que ele tinha feito, né? Junto, inclusive a mulher dele atuou junto com ele. E aí eles foram convidados, eles para divulgar, né? E aí o programa que eles escolheram para ir foi o Running Man, por conta da fama do programa, né? E aí eles fizeram brincadeiras com o elenco, eles se divertiram bastante. Inclusive, tem um vídeo que é mais assim divulgado, vira e mexe, aparece para mim no Instagram. É quando eles participaram, eles ficando chocados com a idade real dos membros do Running Man. Porque a gente que tá nesse meio, assiste os dramas, os filmes, tudo, tá acostumado com isso. E sabe que o coreano mesmo, né, o asiático em geral, ele não aparenta muito a idade que tem, né? Então, por exemplo, se você for olhar hoje, aqui, 2022, o Seokjin, se eu não me engano, ele já tá com 56 anos, eu acho. Acho que é 55, 56. Então, assim, não parece. Ele parece que tem no máximo ali uns 40. Então, esse episódio ficou bem, assim, conhecido por causa disso. Eles ficando chocados, tentando adivinhar a idade dos integrantes. Então, se eu não me engano, eles vão tentar adivinhar a idade da Sumin. E aí eles falam que ela tem 20, 24 anos e na verdade ela já tem acho que 32, algo assim. Então, assim, é bem divertido, né? E eu, desde que eu comecei a assistir o programa, né, acho que era muito difícil encontrar as legendas, né? Já que já era difícil encontrar legendas para dramas e filmes. Quem dirá programa de variedade, que ele muito mais longo, tem muito mais falas, é muito mais difícil para você legendar, né? Então, muita coisa eu assisti sem legenda mesmo. Era assim, eu entendia mais por intuição, né? Inclusive, na época, eu ajudei um fansub como voluntária de tradução, né, do Running Man, porque eu queria assistir. Eu queria assistir o episódio em português, então, como não tinha, eu fazia. E aí, para não deixar como um desperdício, né, só eu assistir, eu acabei me juntando a esse fansub e aí eu mandava pro pessoal lá, eles faziam a revisão e postavam. Atualmente é bem mais fácil encontrar os episódios, né, legendados. Geralmente tem alguns no YouTube que estão legendados. Tem o streaming Cocoa, que é tipo uma Netflix, mas só de dramas, que tem alguns de programas asiáticos, inclusive o Running Man. E aí tem a fase antiga do Running Man, que são os episódios mais antigos, e tem a fase atual, que é os episódios que lançando agora. Legendado em português. Alguns episódios estão legendados só em inglês, mas também é super tranquilo para assistir e entender, né? E tem alguns fansubs que ainda fazem a tradução, que são muito poucos por conta disso, né? É complicado você traduzir um episódio de programa de variedade porque é muito longo e cansativo. Então, assim, são poucos os fansubs que trazem pra gente, né? Esse programa ele já me gerou assim diversas risadas. Eu me divertia e me divirto ainda até hoje em cada episódio. As provas elas vão sempre mudando, mesmo que seja o mesmo tipo de prova, né, ou a mesma brincadeira, acaba nunca ficando cansativo porque os próprios integrantes eles deixam tudo mais
dinâmico, né? Eles são brincadeiras novas, são coisas novas, né, que eles fazem durante a prova, e aí isso não cansa. Então, já estamos aí no episódio lá para os 610 e o programa ainda está no auge do sucesso, então acredito que eles estão acertando bastante, né? É um programa, assim, que eu acho muito bem dirigido. Os produtores, eu vejo que eles dão tudo de si para fazer um bom programa. Eles bolam diversas atividades para os membros. Eles tentam sempre fazer as coisas ficarem divertidas. Eles tentam também sempre sacanear os integrantes, então sempre tem jogos com tinta, lama, farinha, água, para ver mesmo o pessoal dando aquela sofrida um pouquinho, né, e passando vergonha, e é o que faz a gente rir, né, e eu acho, assim, que é um programa ótimo e é uma ótima dica. Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, ela ficou mais curtinha, porque eu falei de um programa, né? Eu resolvi falar só sobre o Wonder Man num episódio só, porque é um programa com muitos integrantes, muitas coisas para falar, né? Que eu queria falar, então eu resolvi trazer ele num episódio só. E aí ele vai ficar um pouquinho mais curto, mas eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conferir a resenha escrita que tem lá no meu blog também. E também lá tem algumas dicas de onde assistir o programa, né? E se vocês gostaram do episódio de hoje, deixa aí um like, se inscreve no canal e manda para aquele seu amigo que ainda não conhece os programas de variedade para conhecer. Logo eu vou trazer mais programas de variedade da Coreia e também da Tailândia, que eu já assisti alguns. E eu espero que vocês gostem aí e tchau, tchau!